Olá, tudo bem com você? Você que está aí nos dando essa oportunidade de levar a mensagem nesse dia, quarta-feira, 29 de julho. Estamos no nosso último programa do mês de julho e estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo ao Assim Diz o Senhor. Vamos orar para começar, convidar a presença de nosso Deus e o Espírito Santo para estar conosco. Querido Deus, nós queremos te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Te agradecemos porque o Senhor é misericordioso e maravilhoso. Te pedimos as bênçãos do céu neste momento. Te pedimos que o Senhor possa derramar o Espírito Santo em todos os lares, aonde as pessoas estiverem assistindo nesse momento. Que o teu Santo Espírito possa pairar sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós temos aqui a presença do pastor Cláudio Giron. Temos também, trazendo testemunho para nós, temos também a presença do Arthur Marco, músico e compositor. E também, quem não pode faltar com aquelas dicas de saúde, a Deliane Nascimento, consultora de saúde e estilo de vida. Vamos agora diretamente à música, porque música é vida. Eu acho que todos concordam, né? Arthur Marco, o que você traz de música para nós nesse dia? Vamos ouvir o Arthur Marco nesse momento. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Ele é poder, é minha força, certo eu estou, que me ampara com suas mãos. Minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está a me suster. Mesmo quando amanhã não vejo, em sua palavra encontro a luz. E quando as dores tomam conta, ao me abraçar, se fraco estou, encontro
faz. Ele é poder, é minha força. Certo eu estou que me ampara com suas mãos, minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está a me suster. E quando o temporal me cerca e o vento, as mágoas vem trazer, junto à rocha eu esperarei, pois eu sei que salvo estarei. Ele é poder, é minha força. Certo eu estou que me ampara com suas mãos, minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha da salvação que me sustém. Nossa esperança de uma vida eterna, Senhor Jesus, rocha fiel que me sustém. Amém. Que música maravilhosa, Arthur Marco. Ele Amém. é poder. Arthur Marco, você está por aí? Te convido neste momento Estou aqui. conhecer virtualmente. Arthur, é um prazer ter você aqui conosco. Aqui. O prazer é completamente meu. Estou muito honrado de receber esse convite e agradeço a Deus por essa oportunidade, Walter. E é bom te conhecer também. Você é uma pessoa muito boa. Arthur, você sabe que a nossa produtora, Patrícia Lisboa, ela te admira muito, né? Ela diz que você é um gênio da música. Nossa, é tudo que é palavreado dela. Mas, Arthur, eu percebi que você fez a barba hoje, deixou tudo justinho aí. Quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 18 anos, Walter. 18 anos. Sim, anos. 2002. Sou bem novinho, seja, né? Você é músico e compositor, cantor, sim. Ou seja, com 18 anos. Exato. Inclusive, eu vou falar para as pessoas que estão nos assistindo que o Arthur, ele é o compositor da música do Ministério One Way Worshipers Europe. Aqui na Europa tem um ministério de cantores e músicos, e o Arthur fez a música do grupo, do oficial, a música oficial. Sim, foi uma honra muito grande. Arthur, como foi para você fazer essa música? Nos conte rapidamente. Nossa, para mim, além da honra que foi, na verdade foi um desafio muito grande, né? Porque meu pai disse que eu precisava fazer uma música, que essa música poderia ser a música gravada por um grupo de cantores da Europa. Eu fiquei primeiramente com medo, mas depois que eu comecei a fazer, foi de uma tacada só. Fiz a música, apresentei, assim, pouco temente, né? Porque eu não sabia se ia dar certo, mas para a honra e glória de Deus deu certo sim, e foi essa honra muito grande ver uma música minha sendo gravada pela primeira vez, né? A felicidade foi muito grande para mim. Então, mais ou menos foi esse sentimento. É uma música muito linda, e se você ainda não ouviu essa música, você pode ir no canal do YouTube da One Way Worshipers Europe. Ali está o videoclipe oficial. Arthur, com quantos anos você começou a trabalhar com música, ou até mesmo compor, ou tocar? O que você toca? Nossa, eu comecei muito cedo, até porque não só eu, mas todos os meus parentes, a gente vem de uma família musical, então todo mundo começou a tocar ou cantar, os dois, muito cedo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma performance na igreja, eu tinha 3 anos de idade. Então é muito cedo mesmo. Agora, eu aprendi violão quando eu tinha os meus 8 anos, 7 para 8 anos. Nessa mesma época, aprendi teclado, e é o que eu sei até hoje, né? Eu sei tocar ali o piano e o violão, que são os instrumentos que eu acho que
para mim são necessários. Mas quando eu comecei a compor, eu tinha ali os meus 6, 7 anos de idade. Mas a primeira música que eu realmente escrevi, que foi para a mão de uma pessoa de verdade, eu tinha 14 anos. E foi uma experiência muito boa para mim. Aí eu comecei, não parei mais, estou aqui até hoje. Ou seja, com 7 anos você já fazia os rabisquinhos ali Já, de meu pai me música. colocava, meu pai me colocava para compor assim, de forma espontânea, assim, ele me treinou muito para fazer letras assim repentinamente, né? E aí eu Você fui se pegando lembra o de, jeito. você Eu se lembra de lembro, alguma composição aí lembro, dos 7 aos 10 anos, alguma coisa? lembro sim, eu lembro que ele fazia o seguinte, ele pegava a gente e falava assim, Arthur, você vai fazer uma música agora, uma música sobre o amor, por exemplo, né? Só um exemplo. Aí eu tinha que sentar e ele dava uma melodia no violão e eu tinha que inventar na hora uma letra e uma melodia para aquela música. E aí eu fiz isso algumas vezes, às vezes eu embolava tudo, né, que eu era bem criança, mas algumas vezes deu certo, eu tenho algumas lembranças, tem vídeo, tem gravação e assim foi. Maravilha. Exatamente. Arthur, nos conte um pouquinho sobre a sua família, seus pais, você tem irmãos, eles Ah, tocam certo. também, eles trabalham com É, música também? ó, a minha família inteira trabalha com música, menos minha mãe. Minha mãe não canta, não faz nada disso. A Ela sua gosta mãe de deve, admirar a música. a sua Isso. mãe deve Minha ser mãe, a ouvidora, né? isso, ela é real 20. Não, Ela não ouve existe essa tudo. palavra, estamos inventando agora, ouvidora. Mas vamos usar aqui. Ela é ouvidora. Ela só ouve mesmo, ela não canta, não toca nada, mas o resto da família inteira canta e toca. Então, meu pai, ele é músico, ele é violonista, né? Ele é compositor também, trabalha com música a vida inteira. Meu irmão mais novo, eu tenho um irmão só mais novo, chamado Heitor, que tem 13 anos, vai fazer 14 agora esse ano. Ele canta Sim, e toca também, certo? E depois sou eu, assim, acho que da casa, eu e meu pai somos os mais musicais, apesar de eu tocar e cantar bastante. sim. Mas talvez ele também surja o ministério dele aí adiante, a gente não sabe, mas é isso. E você tem seu ministério já preparado? Você tem algum trabalho Sim, feito? sim. Nos conte a respeito disso. Sim, eu tenho um ministério musical desde muito cedo e começou aqui nas igrejas locais e foi se expandindo, né? Então, desde muito novo, eu cantei pelas igrejas daqui da região e foi aumentando. E esse ano, falando de trabalhos que eu lancei, esse ano eu lancei meu primeiro trabalho oficial, que foi uma composição minha, uma música em inglês, inclusive, chamada Lullaby. E essa música foi lançada no Spotify, nas mídias digitais mesmo, não saiu CD físico ainda, pelo menos. Foi a primeira vez que eu gravei e só que foi nesse período que a gente ficou separado, né? A coisa toda ficou meio grave. Mas eu espero que, se isso realmente passar, como eu acredito que vai acontecer, eu posso prosseguir consolidando aí o ministério segundo a vontade de Deus. Mas é isso. Arthur, com certeza isso tudo vai passar. Com Uhum. certeza vai passar. E nós vamos viver eternamente. Eu não sei quando essa Com pandemia certeza. passa, mas passa e Uhum. Jesus vai voltar e Jesus nós vai estaremos regressar. aí Não, isso aí é de trabalhando com certeza. música, compondo pela eternidade, né? É a eternidade inteira, é verdade. Verdade. Arthur, eu fiquei sabendo que você foi convidado. Isso aqui é de primeira mão para todos que estão nos ouvindo agora. Você foi Uhum. convidado a participar com o Nadson Barbosa para Sim, estrear um programa do Assim diz o Senhor Jovem, verdade? sim. É Isso a verdade. partir Só de que, quando, Arthur? olha, a Patrícia me proibiu de dar muitos detalhes assim e ela me ameaçou. Mas eu vou dar uma pincelada. No mês de agosto, na verdade, no mês de setembro, se eu não me engano, estreia o Assim Diz o Senhor Jovem, que é uma extensão aqui do Assim Diz o Senhor, e eu tive a honra de ser convidado junto com o Nadson para poder participar desse programa. Eu não sei muitos detalhes a respeito, eu também não posso dizer muitos, que, como disse Patrícia, me ameaçou um pouquinho, Certo. mas eu acredito que vai ser uma grande bênção de verdade, porque vai juntar música com as mensagens, e eu acho que vai ser muito bacana, e eu convido a todos que estão nos assistindo a se preparar, porque vai vir coisa boa por aí, sim, hein? Eu acredito, né? Para os jovens principalmente, porque você com Exato. 18 anos aí, né? O Nadson, que acredito que com 22 anos. É mais ou menos isso, E exato. aí vai ser muito interessante. Arthur Para honra e glória de Deus. Marco, né? Verdade, Hum. Marco, não Marcos, né? Não, esse tem uma história até interessante. Tem gente que erra meu nome muitas vezes, né? Me chamam de Marcos, né? Mas a verdade é Marcos sem S, porque meu pai botou o meu nome Marco em homenagem à minha bisavó, porque a minha bisavó só chamava ele de Marco. E aí ele Aham. foi lá e botou meu nome de Marco.
Então, isso Um daí é erro para ser levou um ao outro. marco, né? É para ser um marco na É, vida do seu exato. pai, na sua vida. Isso. Arthur, E continua nós te sendo um marco. agradecemos muito pela sua participação aqui conosco. Eu que Músicas, agradeço. eu já conheço alguns trabalhos seus. É, estamos muito felizes da sua presença aqui e muito agradecidos também. Amém. Que Deus abençoe Amém. muito seu ministério, seu novo ministério, a sua fidelidade com Deus através da música. Que Amém. você possa alcançar muitos corações com a sua juventude, ok? Atraindo mais jovens para os pés de Jesus. Que Deus abençoe muito a Amém. sua vida, o seu lar, a sua casa, todos. Muito obrigado pela sua Amém. presença e não vá embora, porque Amém. daqui a pouco você vai cantar mais uma música para nós, ok? Beleza, vou continuar aqui de olho e toda a honra seja dada a Deus, né, que nos proporcionou esse momento, e eu que agradeço a todos. Muito Gratidão. bem. Um grande abraço e até daqui a pouco com a outra música. Valeu, até daqui a E pouco. você, Sim. se você quer seguir aí o Arthur Marco lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, busque lá Arthur Marco, ele está lá, te esperando, ok? Pessoal, nós temos aqui agora o Momento Saúde com a nossa querida amiga Deliane Nascimento, consultora de saúde e estilo de vida. Deliane, boa tarde, como você está? Boa tarde, tudo bem comigo, Walter? Prazer Olha, novamente estar aqui com vocês. igualmente, nós estamos sentindo falta daquelas letrinhas aqui atrás. Onde você está, Deliane? Então, é porque hoje eu estou em treinamento aqui na minha associação Rio de Janeiro, Rio Fluminense, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu dei uma escapada do treinamento para poder participar aqui da live com vocês. Então, estou fora do meu Maravilha. habitat. Muito obrigado pela sua ajuda aqui conosco, no Assim diz o Senhor. Deliane, nós acabamos semana passada com o primeiro remédio natural, que era, falamos a respeito da água, acho que foi 2 ou 3 programas, certo? 3? 3 programas falando da água. Como é, você já tomou sua água hoje? Vamos tomar Opa, eu água. Olha, já. você que está assistindo aí, não se esqueça, busque um copo com água lá agora, rapidinho, que dá tempo. Maravilha. Água, muito Estou importante. vendo que você está aprendendo direitinho, Walter. Água por dentro e por fora. Isso Olha mesmo. só, se você perdeu algum programa, você pode acessar o canal do YouTube do Assim Diz o Senhor, Assim Diz o Senhor, menos Patrícia Lisboa. Vai lá, que tem muita dica importante de saúde, muitos testemunhos, muito importante, muito bons. Deliane, hoje nós vamos começar a falar sobre a luz solar e a vitamina D. Então, eu deixo os momentos com você. Nós estamos aqui na Europa com o verão agora, neste momento, e vocês aí com o inverno. Acho que no Rio de Janeiro não tem muito inverno também, né? É, mais ou menos. Então, o que você tem a nos contar Mais neste ou momento? menos, mas então, é mais um dos 8 remédios, né, que nós temos aí como presente do nosso Criador. E esse presente está lá em Gênesis. Eu queria que você lesse para mim. Você tem sua Bíblia aí? Você pode ler para mim Gênesis, capítulo 1, Sim. verso 14? Capítulo 1, versículo 14. É isso? Isso mesmo. Nosso Criador nos presenteou aí com essa maravilha que é o sol, a luz do sol. Ok. Se você tem a sua Bíblia aí também, quiser acompanhar, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, que maravilha. Lá na criação, antes de Deus criar o ser humano, ele estava provendo o meio ambiente para o ser humano poder viver. E ele sabia que o ser humano, não somente o ser humano, mas todos os seres vivos, precisariam da luz do sol. Por isso, ele criou, então, esse grande luzeiro, né, que é chamado aí na palavra, grande luzeiro. Nós chamamos de astro-rei, né? Aquele que domina na nossa galáxia aqui. Bom, eu gosto muito de comentar a respeito de Ellen White, né, uma escritora norte-americana que escreveu há mais de 100 anos atrás, e ela disse que o sol ele matava bactérias e que o nosso quarto e a nossa casa deveria ser aberto para a luz do sol. Porque quando a gente mantém a casa fechada, né, a casa fica úmida, produz ali muitas bactérias e fungos que são prejudiciais à saúde. Muito interessante que essa declaração ela fez no momento em que a ciência ainda não estava tão desenvolvida. Mas 80 anos depois, um médico chamado Dr. Lawrence Garrow, bacteriologista da Universidade de Londres, 80 anos depois, ele fez uma pesquisa onde ele constatou
que a luz do sol ela é bactericida. Olha só que coisa interessante. Então, se a gente quer manter a nossa casa livre das bactérias, dos fungos, né, de tudo aquilo que é prejudicial, então a gente precisa abrir as janelas da nossa casa e deixar a luz do sol entrar, não é? Para que a gente possa ter saúde, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo, não é ficar trancado dentro de casa o tempo todo, nós precisamos abrir as janelas e deixar o sol entrar. Não só deixar o sol entrar, como pegar também sol. E a minha pergunta é, você tem pegado sol todos os dias? Você tem tomado banho de sol todos os dias? Coloca aí no chat. Eu quero que você coloque aí se você tem hábito de pegar sol. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar de algo que o sol ajuda a produzir, que é a vitamina D. A vitamina D, Walter, pelas pesquisas atuais, ela não é mais considerada uma vitamina. Ela foi descoberta como sendo um hormônio. Um hormônio, ele é uma substância química essencial para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque ele regula as funções das nossas células. Na realidade, o que acontece? Nós não poderíamos sobreviver sem a ação da vitamina D no nosso corpo. Olha que coisa. Porque ela participa de praticamente todas as funções corporais, como sendo um hormônio. E como que nós podemos adquirir, né, essa vitamina D? Então, são de duas formas. Da forma exógena, que vem de fora para dentro, né, através da alimentação. Então, a gente tem aí, por exemplo, os óleos de peixe. Então, a sardinha, o salmão. Você já ouviu falar no óleo de fígado de bacalhau? Já ouvi. Por acaso você já foi obrigado a tampar o nariz e tomar uma colherada de óleo de fígado de bacalhau para ter os ossos fortes? Mas isso era o terror da criançada, pelo menos na minha época, né, de infância, era o terror. Abre a boca e aí lá vinha aquela colherada, aquela coisa horrorosa, né? Então, óleo de peixe, também os leites e derivados. Mas a gente precisa observar o seguinte, que a luz do sol incidiu sobre o animal, né? Produziu a vitamina D ali no corpo do animal e agora você vai adquirir de segunda mão essa vitamina D. Tá certo? Ok. Agora, a outra forma de adquirir a vitamina D seria da forma endógena, é o seu próprio corpo fabricando a vitamina D. Seria a vitamina D de primeira mão, tá certo? A melhor fonte de vitamina D, que é produzida pelos raios do sol. Como que funciona isso? Os raios UVB, que são os raios do sol, né, os raios ultravioletas tipo B, eles batem na pele, né, incidem sobre a nossa pele, e ali a vitamina D ela é sintetizada a partir do derivado de um derivado do colesterol, tá certo? Então, os raios UVB reagem com um dos derivados do colesterol e formam a vitamina D3 na pele. Essa vitamina D3, ela viaja e vai para o fígado. Lá no fígado, ela é transformada em vitamina D25-hidroxi, que vai para o sangue. Quando você faz um exame de sangue, Walter, a vitamina D, que é identificada ali no seu sangue, é exatamente essa, a D25-hidroxi, ok? É essa forma da vitamina D, que foi fabricada ali no fígado. Saindo do fígado, ela vai para os rins. E lá nos rins, ela é transformada em hormônio. E aí sim, ela se transforma num hormônio ativo. Aí ele vai fazer as funções, né, que ele deveria fazer. E quais são as funções da vitamina D? Bom, a gente já sabe que a vitamina D é importantíssima para a estrutura óssea, né, para fixar o cálcio nos ossos. Você pode ter dentro do seu corpo todo o cálcio do mundo. Se você não tiver vitamina D, esse cálcio não vai fixar nos seus ossos. Então, ele previne tanto a osteopenia quanto a osteoporose. A osteopenia é o princípio da osteoporose, é um iniciozinho dela, né? Uma forma mais branda. A vitamina D, além disso, ela equilibra o nosso sistema imune. Então, ela é responsável pela formação das células de defesa do nosso corpo. Olha como ela é importante. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa ter uma imunidade, nota 10. Verdade. Ela também auxilia, o Walter, nos processos de depressão. Eu assisti uma palestra com o Dr. Ricardo Vargas, da Novo Tempo, nutricionista,
e ele falando algo assim muito interessante, que as pessoas que têm depressão precisariam acordar mais cedo, antes do sol nascer, e ver o sol nascer. Ele disse que você ver o sol nascer, esse crescer da luminosidade dos raios solares sobre a região dos olhos, faz com que você produza uma grande concentração de serotonina, que é muito importante para quem tem depressão. Interessante o que você... Deixa eu te cortar um pouquinho aqui, mas é interessante porque normalmente isso eu penso, não sei se você vai estar de acordo comigo, eu penso que as pessoas que estão em situações mais de depressão ou no começo ou mais avançada, elas preferem ver o sol se pôr, né? Eu tenho Sim, essa não impressão. acordam cedo, né? Porque tem problema com Exatamente. insônia, e aí acabam dormindo até mais tarde, e não veem o sol nascer. E a importância dessa pessoa contemplar o nascimento do sol, né? E até Ok. pegar o sol também para a produção da vitamina D, porque a vitamina D, para a pessoa que tem depressão, é importantíssima para poder tirar essa pessoa desse estágio da depressão. Por isso que até esses países muito frios, né, em que o inverno é muito prolongado, as pessoas têm mais tendência à depressão, né? Porque pegam pouco Ok. sol. Outra coisa, ele também auxilia no tratamento, né, a vitamina D, ela auxilia no tratamento para as artrites reumatoides, né, que são aquelas inflamações das articulações. É uma doença autoimune. E também auxiliar do tratamento da fibromialgia, que é também uma doença onde a pessoa sente dores pelo corpo todo, né, vários pontos ali doloridos no corpo. Você vê como que é importante você ter níveis de vitamina D adequados no seu sangue. Bom, como hormônio, o ideal não é você tomar o hormônio, o ideal é você ativar a produção endógena desse hormônio, certo? Ou seja, manter o seu sistema ativo, produzindo o hormônio. Isso é o ideal. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso oferecendo ao nosso corpo as condições para produzir esse hormônio, no caso, a vitamina D. Aí entra a questão do estilo de vida, lembra? De eu colocar Sim. como prioridade pegar sol. Eu preciso fazer isso. Então, o meu estilo de vida ele precisa mudar em função da minha saúde. E você Então, vai isso tem... contar para... Sim, Desculpa. E você vai contar para nós o tempo que nós precisamos tomar, como que funciona esse... sim, claro, mas eu Ok. quero saber o seguinte, se o pessoal no chat colocou aí, no Facebook, o pessoal que está nos Olha, acompanhando pelo Facebook, se eles eles colocaram aí, colocaram... se eles pegam sol ou não pegam sol. Eu quero saber se esse povo aí está pegando Sim, sol ou não. Tá sim, a certo? Nádia de Souza Santos, Marta Clícia, Luzia Silva, até colocaram um hino, diz que tem um hino no inário aqui, deixa a luz do céu entrar. É a Olha lu... só. Deixa a luz do céu entrar. É isso mesmo, né? O pessoal aí está atento. Bom, exposição solar. Qual é o tempo de exposição solar? Qual é o momento e o tempo, né? Qual o horário que eu devo pegar sol? Bom, os estudos mais recentes dizem que eu preciso pegar sol entre 10 da manhã e as 16 horas da tarde. Aí você vai falar assim, ué, mas isso foi tudo que a gente ouviu que a gente não deveria fazer a vida toda, não é? Mas agora as pesquisas estão mostrando que não é assim, que quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o nosso corpo, é onde nós temos a maior produção da vitamina D, a maior absorção da nossa pele da vitamina D. Então, nós precisamos pegar sol exatamente entre 10 e 16 horas da tarde. E o tempo? É claro, eu não vou agora ficar corando no sol ali de 10 às 16, não é isso. Isso vai depender também da cor da minha pele. Por exemplo, pessoas com pele clara precisam ficar menos tempo. Pessoas com a pele mais escura precisam ficar um tempo maior de exposição ali ao sol, certo? Então, uma dica para começar. Quando você vai se expor ao sol, você vai olhar a sua pele. O momento que ela começar a ficar vermelhinha, pintadinha, ela não começa a ficar com umas pintinhas? Aquele é Sim. o momento em que você deve parar de tomar sol, tá certo? Então, se a pessoa for muito clara, 5, 10 minutos. Se a pessoa for mais moreninha, precisa ficar uns 20, 30 minutos, né? Dependendo aí da tonalidade da cor da pele. Ou seja, Uma é outra pouco tempo dica... mesmo, né? Oi? É pouco tempo, né, na É pouco realidade. tempo. Sim. Importante, essa exposição tem que ser sem protetor solar, porque o protetor solar ele vai bloquear os raios UVB. Ok. Você precisa expor a maior parte do seu corpo, a maior região do seu corpo. Então, se você puder colocar uma camisetinha, até colocar a barriga de fora, né, um short,
um lugar onde você possa ficar mais à vontade, melhor ainda. Se não puder, pelo menos os braços, o rosto, né? Levanta a perna da calça, no caso dos homens, né? Para poder pegar. Ok. Por quê? Eu vou falar para você algo assim, se você fizer direitinho, no horário, no tempo adequado, e com a maior parte do seu corpo atuando ali com a luz do sol, o seu corpo tem um poder de absorção de 20.000 UI. 20.000 UI, unidades internacionais, é a forma de medida, né, da vitamina D, é muita coisa para uma exposição solar de 10, 15 minutos, meia hora que seja. É muita coisa. Para você ter uma ideia, a reposição da vitamina D para idosos é aconselhada entre 800 e 1.000 diária. 800 e 1.000. E a gente pode, numa exposição, ter 20.000. Olha só que interessante, né? Eu já percebi em alguns... Eu queria te fazer uma pergunta agora, porque o nosso tempo já está quase acabando, mas a respeito da vitamina D, quando você falou no começo dos olhos de peixe, eu me assustei, porque eu pensei que eram os olhos do peixe, os olhos, sabe? Mas são os óleos. Óleos essenciais, né? Mas o que a Deliane está mandando a gente comer? Olho de peixe agora? O que é isso? É o óleo do peixe, né? A Sim. gordura do peixe. Deliane, e para quem é vegetariano ou vegetariano estrito, o que você aconselha? Pegar sol. Sim. E se não existe aquela possibilidade assim, existe outra maneira de Então, repor a vitamina D? existe através da reposição, né, da administração da própria vitamina D. O Dr. Michael Holick, ele é especialista em vitamina D. Ele escreveu um livro chamado Como um tratamento tão simples pode reverter doenças tão importantes. Um livro sobre vitamina D. Então, ele fala ali sobre as dosagens para tratamento, altas doses de vitamina D para tratamento de doenças autoimunes. Ele tem visto assim, muita reversão das doenças autoimunes com altas dosagens da vitamina D. Então, ele defende a suplementação em casos críticos. Então, assim, se você mora num lugar onde o inverno é muito, muito longo, você possivelmente vai ter baixa de vitamina D, você tem que suplementar a vitamina D, né? Porque mesmo você sendo vegetariano, se você pegar sol, você talvez pode ter aí um problema de absorção na sua pele e você pode ter uma baixa de vitamina D, tá certo? E mesmo você tomando óleo de peixe, você pode, de repente, ter uma baixa de vitamina D. O que é importante? É você fazer o seu exame de sangue, fazer sua rotina, né, de exames periódicos. Então, de 6 em 6 meses, no máximo em 1 ano, aí você está fazendo os seus exames de sangue, o hemograma, e pedir para incluir o exame da vitamina D no seu exame de sangue. Interessante que o doutor Michael Holick, numa entrevista a respeito da Covid-19, eu achei muito interessante essa declaração dele, ele disse que não houve ainda nenhuma pesquisa para medir o quanto os níveis de vitamina D podem estar associados à incidência e também à severidade da infecção do coronavírus. Porém, ele diz que acredita ser prudente se certificar de que todos tenham níveis adequados de vitamina D. Tá certo? Então, eu preciso saber, nesse momento, como é que está minha vitamina D, porque se ela estiver baixa, eu preciso suplementar. E quais são esses níveis? Eu vou falar aqui rapidinho para a gente poder encerrar. Os níveis aqui, os níveis séricos, né, que é os níveis de vitamina D no sangue, segundo o Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral, o que é considerado normal? Entre 30 e 40 nanograma por mililitro até 70 NG por mililitro, tá certo? Entre 30 e 40, há ainda alguns que defendem 30, outros defendem 40, até 70. 70 você estaria bem o nível, 70 NG por mililitro você estaria muito bem, tá certo? Insuficiência, entre 20 e 30, mediu, deu entre 20 e 30, você está com insuficiência de vitamina D. Agora, a deficiência da vitamina D ela é encontrada com níveis abaixo de 10 nanograma por mililitro. E aí é muito perigoso. Muito perigoso. Por exemplo, porque no caso da deficiência da vitamina D, você vai desenvolver doenças como esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, até a diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, alergias alimentares, a depressão e vários tipos de câncer pela deficiência da vitamina D. Por outro lado, se você fizer a suplementação por conta própria, e você tiver uma alta dosagem de vitamina D, se você chegar a 100 mililitros, seria considerado uma alta dosagem, você pode chegar a níveis tóxicos de vitamina D, tá certo?
porque você vai aumentar o cálcio do seu sangue, vai ter aí uma hipercalcemia, e aumentar também o cálcio na urina, causando arritmia cardíaca e problemas renais crônicos sérios, certo? Então, qual seria o nosso conselho? Prescrição médica. Você precisa fazer sua consulta médica, precisa pedir seu exame de sangue e ver como é que estão os seus níveis. Se estiver abaixo, o seu médico vai suplementar. Não vai você para a farmácia agora comprar vitamina D só porque ela é boa e vai tomar, ok? Vai que é Mas uma é importante. superdosagem. Agora, algo importante, tomando sol, jamais você vai ter alta dosagem de vitamina D. Olha que Maravilha. coisa. Vamos para a Deus é praia. perfeito. Deus é perfeito. Ele criou essa usina dentro do nosso corpo, né? Perfeito. E aí, então, eu vou deixar um desafio. Como eu já fiz o desafio da água, né? E eu acredito que o povo aí deve estar tomando mais água, eu quero lançar aqui um desafio para que você tome banho de sol diariamente. Então, eu vou lançar esse desafio para você e quero que você escreva aí embaixo, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, você vai colocar assim, desafio dado, desafio aceito, tá certo? E a partir de hoje, você vai começar a tomar sol todos os dias. Olha só, eu tenho uma pergunta muito importante. Nosso tempo está bem curto, mas eu vou ter que fazer essa pergunta, Deliane, que é a Luzia Silva está perguntando: eu tenho uma vizinha com câncer de pele e não pode tomar sol. Ela é depressiva e usa muitos medicamentos. O que eu posso fazer para ajudá-la? Então, nesse caso, ela tem a prescrição médica, né, de que ela não pode tomar sol, porque certamente deve ser um câncer de pele grave. Não é qualquer câncer de pele né, que a pessoa não pode tomar sol de forma nenhuma. Possivelmente, o médico deve suplementar essa vitamina. O médico precisa suplementar essa vitamina. Essa é a forma de ajudar. E, assim, se essa pessoa conseguir colocar em prática os 8 remédios, né? Se ela conseguir colocar em prática os 8 remédios, tirando o sol, no caso, porque ela não pode se expor ao sol, mas se ela fizer os outros remédios, que é tomar água, né? Que nós vamos depois conversar sobre outros remédios aqui, ela estaria beneficiando o seu corpo aí com mais saúde, com certeza, e isso traria maior vitalidade para o organismo dela. Ou seja, estilo de vida, alimentação, tudo envolve, né? Tudo envolve a melhoria. Tudo. Então, Luzia, se você quiser fazer alguma pergunta mais específica para a Deliane, nós temos o contato da Deliane aqui, com certeza ela vai te explicar muito mais. Infelizmente, nós não temos muito tempo aqui, mas é só você entrar em contato conosco, se você não tem o contato da Deliane ainda, que nós te passamos. Deliane, muito obrigado. Olha, já tem aqui, olha, Marta Clícia, Sol, me aguarde, todo dia a gente vai se ver. Tá vendo? Já começou o recado. Que maravilha. E na semana que vem, nós vamos falar sobre outro remédio, nós vamos falar sobre o ar puro, tá bom? Muito bem. Terceiro remédio, vamos falar sobre o ar puro. Se alguém tiver alguma dúvida, escreva para nós. Aí o e-mail está aparecendo aqui embaixo na tela para você ver. Escreve para o Assim Diz o Senhor, coloque suas dúvidas, que nós passamos para a Deliane ou para quem seja, e com certeza te responderemos. Deliane, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigada, Val. Abraços a todos por aí, e te agradeço pelo tempo que você saiu do seu treinamento. Sem problema. O que você está realmente fazendo, mas você separou um tempinho para nós aqui. Te agradeço muito, que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigada e até a próxima semana. Obrigada, até a próxima semana. E só lembrando, então, que quem quiser pode entrar em contato comigo aí durante a semana. Exatamente. Você tem as redes sociais também, né? Sim. Tem a minha fanpage. Aí é só me procurar. E você faz atendimentos online também, de certeza. Faço atendimento online. Então, pessoal, consultora de saúde e estilo de vida igual a Deliane, olha, não é que não existe, vamos dizer, não é que existe, mas a Deliane é especial porque ela está aqui nos ajudando, assim diz o Senhor, e assim de braços abertos e coração aberto para todos nós aqui. Então, siga a Deliane e consulte a Deliane. Um grande abraço, Deliane. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima quarta. Bom, estamos aqui com a Andréia Paiva, Marta Clícia, um grande abraço a vocês, Adriana Lopes, Luzia Silva, que acabamos de ver a pergunta dela, Getúlio Rocha, um abraço para o Getúlio, Cíntia, lá do Brasil, um grande abraço, Cíntia, e algumas outras pessoas mais. Nós vamos aí falando com vocês no decurso do programa.
Vamos agora convidar o nosso amigo e pastor Giron. Pastor Giron. Olá, estou aqui Olá, atento, Giron. acompanhando direitinho aí. Que bom aprender um pouquinho mais com o Deliane. Como está? Tudo bem, pastor? Eu estou bem, só que caiu bem a temperatura aqui em São Paulo, quase 11 graus. Para a gente que mora no Sudeste, isso é muito frio. Mas está muito gostoso, bem aconchegante. O pastor mora lá para o lado do Rio de Janeiro, em Búzios, se eu não me engano, né? É a região dos lagos, então envolve alguns municípios lá, uma região lindíssima. E eu sou pastor distrital em Búzios, que é a segunda cidade com mais turistas estrangeiros no Rio de Janeiro. Lá, inclusive, uma boa parte da população fala espanhol, é muito, muito curioso, muito interessante. Eu falo lá porque eu estou em São Paulo, mas eu moro lá. Sim, está passeando por aí. É, uns dias de férias, estou na casa da minha filha aqui na Saúde, cidade de São Paulo. Mas estou voltando, sexta-feira estou de volta. Maravilha, pastor. Já agradeço a sua presença aqui conosco, o seu tempo, e eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciar. Vamos Nós lá. sabemos que, eu acredito, que o pastor nasceu em um lar adventista já. Sim, sim. Meus Isso. pais se converteram em 56 para 57 e se casaram, e depois de um ano eu nasci em 58. Então foi num berço adventista, numa região importante de São Paulo chamada Tucuruvi. Nasci sim, no lar adventista. Ok. Acredito que muitos que estão nos assistindo aí conhecem ali a região do Curuvi, né? Sim, Mas, Tucuruvi. pastor, nós Seja sabemos português. que quando nós nascemos, eu também nasci em um lar adventista, Ah, que bom. e nós sabemos que existe uma fase, eu acredito, a maioria das pessoas passa por uma fase que nós não temos aquele relacionamento que gostaríamos de ter com Deus, com Jesus, aquela situação toda, né? Sim. Isso aconteceu com o pastor também? Na realidade aconteceu na adolescência, né? Mas como eu entrei para o seminário muito novo também, eu tinha o quê? 20 anos, isso me conectou muito mais com Deus. Mas essa fase intermediária, que hoje também é um problema, né? Adolescência e juventude, eu creio que hoje é um pouco pior, né? Por causa das informações facilmente acessíveis, né? Mas a gente tem. Eu me lembro, inclusive, no ensino médio, eu comecei a fumar, né? Era muito fácil, cigarro, etc., influência dos colegas, mas como eu tinha muito compromisso na igreja, ia e voltava, eu acabava tentando esconder esse hábito, né? E quando eu percebi que estava viciando, depois de um ano, aí eu acabei decidindo não ter mais contato com o cigarro, abandonei isso. Mas aí eu tenho uma dica importante: quando se estuda em escolas não cristãs, esse acesso, essa possibilidade de afastamento de Deus, nessa fase especificamente da adolescência, ela é maior. Então é importante aí ter essa conexão nesse período da escola, mesmo porque a maior parte do tempo você passa na escola, né? A influência é maior também. Então, se não é uma escola secular, o problema é maior. Sim, pastor, e como que foi essa situação de chegar em casa por causa do cheiro e tudo mais? Como que era feito isso? Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei. Minha mãe nunca mencionou isso, eu penso que ela desconfiava, né? Mas ela nunca tocou nesse assunto, meu pai nunca percebeu, e eu me desvencilhei disso depois de um ano, e não houve esse trauma. Mas é uma armadilha, né? Porque quando a gente percebe, aquilo está prendendo você. Então você não Claro. consegue mais esconder, né? Mas eu cheguei nessa fase, me afastei e nunca mais fumei. E qual foi aquele ponto que o pastor chegou que viu, não, eu tenho que parar com isso? O que motivou? Qual foi o motivo, uma motivação? O que levou o pastor a parar definitivamente com isso e ter um relacionamento verdadeiro com Jesus? Na Qual foi realidade, aquele momento? a educação que se recebe de pequeno, aquilo fica na mente, né? E quando você consegue ainda avaliar e ter controle de um hábito, você tem condição de controlar aquela situação. E o start, o momento que eu percebi que deveria deixar, é quando eu percebi que eu não estava mais controlando aquilo, que mais um pouco aquilo ia me controlar. Eu não teria um controle absoluto, não. O tabagista não pode decidir, vou ficar sem fumar uma semana. Não, não é assim. E aí, melhor então, quando me prender de vez, eu me afastar disso. E foi aí que eu parei, não fumei mais, deixei claro isso para meus amigos, e daí para frente não tinha mais esse controle. Aliás, esse hábito, né? Então isso é importante, né? Quando você percebe que algo está se perdendo o controle, quanto mais rápido ficar longe disso, melhor. Eu Ok. tinha, né, 14, 15 anos. 15 É anos eu isso que tinha, né? eu, é isso que eu ia perguntar agora. Qual era a idade nesse momento? 14, 15 anos 15 quando anos. começou ou quando decidiu parar?
Quando decidi parar, eu estava 15 para 16 anos. Olha, é muita força de vontade, né? Porque era bem adolescente, bem jovem, né? Na minha época, hoje eu não sei, mas na minha época, a maior parte dos viciados, eles começam a fumar nessa idade. Inclusive, hoje eu faço muitos cursos como deixar de fumar aqui nas minhas igrejas, e a gente vê muita gente ainda com 50, 60 anos de idade, e a maioria diz que começou a fumar aos 12, 13, 14, 15. Isso hoje, hein? Então, eu vejo que isso começou na minha época, né? Ano passado. Certo. E como está o funcionamento da sua igreja aí no Brasil, pastor, devido a essa pandemia? Isso é uma coisa curiosa em perguntar, viu, Cláudio, o Walter? Está muito diversificado, diversificado esse comportamento, né? Um país grande e é um problema político muito sério que está polarizado, que é a questão do presidente com os prefeitos. Então, as prefeituras estão tomando decisões muito diferentes uma da outra. Mas eu sinto que aqui na região dos Lagos, tem 3 semanas que voltamos aos cultos presenciais. Como eu estou em São Paulo, eu vim para Santos primeiro, que é praia também, eles começaram esses cultos presenciais, ou seja, distantes nos bancos, usando máscara, cultos mais curtos, e o que a gente percebe? Uma situação meio não muito boa. No máximo, 30% das pessoas vindo, uma outra parte não quer vir, alguns muito acomodados em casa, não sei se voltarão a frequentar os cultos. Então, nós pastores, nesse período de isolamento, temos recebido muita orientação, muito boa, inclusive, da associação, mas a gente está preocupado com essa nova igreja, mesmo porque sabemos, infelizmente, pelo menos no contexto do Brasil, que isto vai até vir uma vacina. Por quê? A gente está vendo que há um controle da doença, entre aspas, e depois começam a ver os contágios novamente. E uma outra observação, o segundo ponto que eu quero mencionar aí, como a gente está fazendo pastoreamento virtual, ligando, WhatsApp, a gente tem uma programação definida virtual, eu ligo, pergunto como está, como você está, tudo bem? Você está assistindo a programação? Eu percebo que de 15 a 20 pessoas, por cento dos membros, eles estão se desligando desse contato virtual. E isso é péssimo, né? Porque imagina, para esse povo voltar a frequentar a igreja, vai ser mais difícil. Felizmente, isto é minoria. Mas algumas pessoas têm perguntado, já é o sacudidura profetizada lá por Ellen White, na época dela falava o shaker, né, sacudidura? Sim, a sacudidura está ocorrendo nos últimos 20 anos com grupos dissidentes radicais. O pessoal indo para o meio do mato moral, o outro porque não concorda com o que a igreja ensina nesse sentido de trindade, de alimentação, e já está selecionando, que essas pessoas mais cedo ou mais tarde saem. E agora, com a pandemia, há um grupo que está se desligando da igreja sem desculpa alguma e se afastando. É uma preocupação, mas estava profetizado, infelizmente, vai acontecer com alguns. Que não seja com nenhum de nós, né, que estamos assistindo aqui. Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Temos que ficar atentos, porque a nossa mensagem é real, verdadeira, Cristo está voltando, uma nova terra nos esperando. Imagina você ficar aí, né, fazendo de conta e chegar no vamos ver, você não está no caminho, não foi chamado, não vai ser chamado por Deus quando Ele chamar. É uma realidade, né, que nós queremos. Né? Sim, é interessante nós notarmos que nesse período de pandemia, a pregação do evangelho através das mídias sociais se expandiu muito, né? Mas, ao mesmo tempo, também, muitas pessoas de nosso meio, infelizmente, se acomodaram. Né? Nós temos aqui um problema, nós temos um problema sério aqui na Europa também, porque as igrejas aqui de língua estrangeira, podemos dizer assim, igrejas de imigrantes, elas são pequenas. As igrejas nativas são grandes, mas estão diminuindo muito. As igrejas que mais crescem são as igrejas imigrantes, mas são igrejas pequenas ainda, né? E nós temos muita dificuldade com a pregação do evangelho aqui também, e principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas acham, entre aspas, né, que é um momento interessante, que o evangelho está sendo disseminado pelas mídias sociais, só que as pessoas se acomodam também. Né? Temos igrejas aqui que já estão abertas, temos igrejas que não querem abrir, tem igrejas que já falaram que até o final do ano não vão abrir, ou seja, Walter, veja bem, aí eu vou fazer umas colocações. É algo tudo muito novo para nós. Só Deus sabia que isso seria exatamente assim.
Segunda colocação, a gente está tendo acesso a muito conteúdo acadêmico, teológico, bíblico, bom, de boa qualidade. Isso é bom, pode ser ruim, porque haverá pessoas que acham que estão bem em casa, ouvindo aquele pregador preferido, aquele pregador bom de um nível melhor, porque você sabe, nossas igrejas aqui no Brasil, a maior parte das pregações, talvez 90%, são de chamados, entre aspas, de irmãos leigos, né? Igrejas maiores, há pessoas melhor preparadas, mas a maioria de nossas igrejas não é assim. São pessoas que fazem o seu melhor, aleluia, mas não se compara com grandes pregadores, os quais tivemos acesso agora nesse período. Isso é um aspecto positivo, mas pode ser um cavalo de Troia, ok? Por quê? Porque a adoração não pode ser midiática, tem que ser coletiva, presencial. No momento não é possível. Segundo, um aspecto positivo. Realmente estamos atingindo muitas pessoas nesse período agora com a nossa programação, mais do que a Novo Tempo estava atingindo. Mesmo porque a TV Novo Tempo, ela teve que se adaptar também a essa realidade. Então, tem esse lado positivo, mas em termos de evangelismo, mas em termos de adoração, comunhão, adoração entregando dízimo, adoração estando lá na casa das pessoas, levando aquilo que elas precisam. Isso temos que tomar cuidado. Tomar cuidado porque as pessoas continuam existindo, elas continuam precisando de abraços reais. E é curioso, quando eu estou com as pessoas, não estou conseguindo, né? A gente tem esse contato, né? Especialmente adolescente ou criança, então eles têm esse contato. Eu creio que eu não tenho coronavírus, mas na realidade a gente está numa época melindrosa. Coisas que podem ser boas, podem ser usadas de maneira negativa também. Sim. Olha, você que chegou agora, nós estamos aqui conversando com o pastor Cláudio Giron, lá no Brasil. Ele é pastor da igreja de Búzios. Isso. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe. Mais tarde vai estar aí no YouTube, no canal do Assim Diz o Senhor, menos Patrícia Lisboa. Vai lá e que você vai encontrar todos os vídeos anteriores e esse também, logo em seguida. Pastor, nosso tempo não para. Eu gostaria de saber se o pastor tem alguma experiência relacionada com o Espírito Santo que gostaria de nos contar. Sim, eu não sei se é virtude isso ou é problema. Quem me conhece está acostumado com o meu jeito meio polêmico de ser, mas como eu nasci na igreja adventista, eu herdei aquela característica de adolescente de não aceitar tudo com facilidade. Acontece que a minha fase adolescente se estendeu. Então, quando era forçado a fazer alguma coisa na igreja, até hoje, eu me incomodo isso. Eu tenho chefe, tenho a esposa, tem gente que manda na gente, né? De alguma forma tem isso. Eu preservei essa característica, em alguns momentos isso é negativo, né? Meio rebelde. Então, por que a igreja adventista é a igreja verdadeira, remanescente? E aí aconteceram umas coisas interessantes. Primeiro, que isso me levou a entrar em outras religiões, através do estudo, através da pesquisa. Na minha época não tinha as mídias que tem hoje, né? Lógico, muito diferente. Estou agora com 61 anos, então não havia isso. Então, através dos livros, eu pesquisei Testemunha de Jeová, Mórmon, catolicismo. Mas eu, até hoje, sou muito atraído por movimentos pentecostais. E sempre fui atraído por isso. E aí, eu percebo que nossa igreja, ela tem muita coisa boa, mas aquele fervor, aquela espontaneidade, aquele mover no espírito, ainda falta um pouco, apesar que eu acho que mudou muito. De 15 anos para cá, no contexto fluminense, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem igrejas muito reavivadas, pessoas que têm um contato com a palavra mais, assim, mais natural, mais autêntico. Me desculpe falar assim. Tá bom? Igrejas frias, por exemplo, igrejas que as pessoas não vibram, as pessoas não celebram, não aplaudem. Então, aí você vê, eu vou para o lado da música, né? O pessoal assusta um pouquinho, aquele louvor reavivado e tal. Mas veja, o fato é o seguinte, que Deus tem o seu povo em toda a confissão evangélica. Eu tenho recebido muita gente fiel, sincera do meio pentecostal. A Assembleia de Deus, por exemplo, tenho muito contato com esse povo, e uma parte deles depois até vira adventista. Mas o fato é que essa experiência me levou para esse outro lado, porque eu não fui criado nesse ambiente. Eu fui criado num ambiente que falava mal, que não sei o quê, que não pode, que aleluia não pode falar aleluia, porque tem língua estranha, porque... E com o tempo eu fui vendo que há elementos do pentecostalismo que são bíblicos. Isso mudou, eu digo isso mudou especialmente aqui no Rio, e a gente agora tem entendido e praticado melhor isso. Mas há uma parte tradicional da igreja que estranha muito. Eu quero elogiar também a Novo Tempo, os músicos modernos. Me ajudaram muito nessa questão, porque eu mesmo sendo pastor, eu tive muita dificuldade com certas congregações.
E tem algum defeito, né? Mas o fato é que nas igrejas muito frias, que as pessoas não vibram, não tem evangelismo, não tem aquela música reavivada, eu sinto falta. E às vezes eu acabo impondo, entre aspas, isso na congregação. Quando me avisam que aquela igreja não aceita isso de jeito nenhum, eu respeito. Como eu tenho 7 igrejas, é óbvio que eu posso ter igrejas que eu me sinta mais à vontade. Só que a minha administração, minha chefe, meu pessoal lá na associação, eles me colocaram em Búzios, e Búzios é uma realidade muito interessante. Lá o povo é reavivado. E agora eu vou falar uma coisinha importante, Walter. Depois você me mostra o cronograma, quanto tempo que eu tenho aí. Eu, como gosto desse assunto, e eu sou bíblico, eu fui criado em berço adventista conservador, né? Não tradicional, mas conservador, nós temos que ser o povo da palavra. Então, as novidades, as inovações, os tempos mudam. Mas se você não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico, começa a acender uma luz amarela. Uma luz amarela ou uma luz vermelha. E é isso que estamos passando hoje. Hoje o adventismo está dividido. Ok? Em São Paulo, por exemplo, você tem várias congregações adventistas, uma bem diferente da outra. Eu fui pastor numa associação aqui em São Paulo, não vou falar o nome, mas lá você tem a Nova Semente, tem a congregação, a sinagoga, tem a árabe, tem, entende? Então, você tem que entender que o Espírito Santo ele é diverso, ele é diversificado, mas há elementos que você não pode tirar, se não deixa de ser adventista, perde as suas características, ok? E nesse caso, 2 características, na minha opinião, tá? Eu tenho mestrado em teologia, por exemplo, tem doutores que podem falar disso melhor do que eu. Mas na hora que você... Nós temos 5 minutos. Ok. O pastor pediu para eu dizer quanto tempo teríamos, temos 5 minutos. Não, fala assim, porque eu não tenho o cronômetro comigo, eu não tenho esse controle. Veja bem, 2 características que temos que entender que tem que ter do Espírito Santo bíblico, não o Espírito Santo que está fora da Bíblia. Primeiro, fervor evangelístico. Na hora que você perder aquele fervor que leva você a evangelizar, dar um estudo bíblico, mandar uma mensagem, visitar as pessoas, fazer um pequeno grupo, seja o que for, você já está em perigo. Independente de você ter um culto reavivado ou não, você tem que ter no seu coração essa característica muito importante, fervor evangelístico. A hora que você se acomoda, quer uma boa igreja, uma igreja confortável, distante das pessoas, isso é perigoso. Segunda característica principal do verdadeiro batismo no Espírito Santo é dons e talentos. Ele qualifica e ele dá dons. Só que uma coisa interessante, como eu estudo o assunto, eu percebo o seguinte, que a maioria absoluta das pessoas que têm talentos naturais, ou através da aprendizagem, ou através da cultura, esses talentos são santificados pelo Espírito Santo. Então, raramente precisaríamos do sobrenatural, embora o sobrenatural esteja presente na Bíblia, tá bom? Falar línguas, um milagre, uma cura, isso existe sim, mas Deus usa quando você se coloca sob os cuidados dele e você então usa aquilo que você tem de natural. Aí, batizado no Espírito Santo, aquilo vai ser usado por evangelismo, ok? Então, quando há conversões, por exemplo, eu falava, por que a nossa igreja não pode levantar a mão? Por que não tem aleluia? Por que não tem aplauso? Por que não tem uma coreografia bem feita? Não tinha respostas. Hoje a igreja se abriu muito para isso. Mas quando isso está envolvido com o evangelismo, as pessoas se convertendo, aquilo tendo uma utilidade, eu vejo que nós estamos, então, no caminho certo. Indiferente da cultura, independente da sua maneira como você foi criado. Tá bom? Eu quero citar aqui um verso bíblico, você vai me mostrando o tempo que eu tenho. É 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 14. Vamos à Bíblia aí, eu vou localizar aqui. E eu mesmo vou ler, tá bom? 1 Coríntios, ok? 1 Coríntios 2, versículo... Eu vou ler aqui o versículo 7 primeiro, pode ser? Sim. Aqui diz aqui uma coisa bem interessante. Cadê? Coríntios, meu Deus da Bíblia. 2, 7. Eu estou manuseando uma Bíblia. 1 Coríntios 2, 7. 2, 7 diz assim: não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Vou pular um pouquinho, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Ok? Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Vou parar aqui um pouquinho
E vou mencionar ao pessoal todo do Assim Diz o Senhor. Nesse Sim. período agora de isolamento, eu recebi muitas lives com doutores, pessoas muito bem qualificadas. E sabe qual é a tentação? A gente perder essa conexão do Espírito. Porque mesmo na igreja, a maneira como ela é administrada, a maneira como ela usa a comunicação, pode ser simplesmente o dom, o talento e sabedoria humano. Que a gente que desmerece a capacidade humana, mas hoje há muito conhecimento acumulado no decorrer da história. Isso tem a sua importância, mas como eu li agora aqui, o apóstolo Paulo fala que no Espírito tem muito mais coisa a ser revelada. E se você não tem essa conexão do Espírito, não abre margem para o Espírito atuar e se manifestar, a igreja vai ser simplesmente mais uma empresa. E eu tenho muito que falar, que isso é um assunto que eu estudo há muito tempo. Eu acho que nós até poderíamos ter um outro dia, um outro programa, para deixar que o Espírito Santo se manifeste. E eu não estou sendo aqui pentecostal, no sentido que alguns poderão me criticar, mas no sentido positivo. Por quê? Porque Paulo, aqui nesse texto, ele é claro, a sabedoria humana, mesmo teológica acumulada, ela tem uma limitação quando você trabalha e recebe as profundezas do conhecimento de Deus. Que Paulo tinha, até falava que ele não poderia falar. Então, eu acho que nós temos que buscar mais, e tem muito conhecimento bíblico que fala a respeito do Espírito Santo. Então, eu acho que nós não devemos ficar esperando o tal chuva serôdia, a chuva que vem. Hoje podemos ter esse Espírito Santo e, terminando a minha fala, poderemos ver o quê? Muitas e muitas pessoas aceitando a mensagem, se preparando para a volta de Cristo e celebrando, porque Cristo está para nos buscar e está chegando esse dia. Amém. Pastor, a sua igreja está aberta? Sim, agora julho e agosto, só aos sábados, das 9 às 11 horas, as 7 congregações de Búzios e Tamoios. Tamoios é uma região de Cabo Frio. Então, só aos sábados, das 9 às 11. Eu tenho 3 congregações que os irmãos insistiram para abrir de domingo e quarta-feira também, uma iniciativa deles, eu permiti, mas o povo não está aguentando mais ficar em lives em casa, não. O povo quer ter contato. Sim. E, enfim, é importante, bom isso, eu permiti isso também. Ok, então você que está nos ouvindo já sabe aonde visitar o pastor, né? Se quiser, nas congregações dele, as 7 igrejas do Rio de Janeiro. Não são as 7 igrejas do Apocalipse, né, pastor? É do distrito de Búzios e Tamoios, aqui na Associação Rio de Janeiro, Rio Fluminense. Maravilha. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Com certeza nos trouxe muito enriquecimento o seu testemunho, desde de jovenzinho, e também falando a respeito do Espírito Santo. Com certeza o pastor será convidado novamente para explanar um pouco mais sobre esse assunto. Não, será um prazer, eu gosto. Nós vamos ouvir agora, pastor, mais uma música com o Arthur Marco, que ele foi o nosso convidado hoje musical. E a seguir o vídeo, o pastor estará conosco para finalizar com uma oração. Pode ser? Pode ser. Fiquei contente de conhecer o Arthur Marco também. Tá bom, Arthur? Muito bom. Baiano tem muito talento. Isso é bom. Aleluia. Antes do vídeo, eu quero mandar aqui um abraço para os meus pais que estão nos assistindo aqui. Minha mãe, meu pai, eu agradeço muito a Deus porque eu tenho eles ainda. Também a Noemi, uma grande amiga de São Paulo. Nádia de Souza Santos, o Getúlio Rocha, lá de São Paulo, também um grande abraço. Marli Santos. A Patrícia Lisboa, que é nossa produtora. Um grande abraço, Patrícia. Graças Vamos agora... Vamos ao vídeo agora, ver o Arthur Marco cantar para nós. Keep calm, look in my eyes. I am holding you in my arms. Set your heart in all that I did. Rest and know that through me you can live in. Don't let your dreams wash away in rain. Oh, just
trust in me, in my words, keep calm, look in my eyes. I am holding you in my arms. Set your heart in all that I did. Rest and know that through me you can live in. Don't let your dreams wash away in the rain. Oh, just trust in me, in my words. Keep calm, look in my eyes. Muito obrigado, Arthur Marco. Que música linda. Olha só, 18 anos, cantor e compositor. Que bênção, né? Estamos aqui, olha, o Arthur está conosco aqui, Edileuza Araújo, são seus avós que estão aí de Porto Seguro, na Bahia, te assistindo, estão mandando um abraço para você. O seu pai, né, o Marcos Lima, está aí mandando um abraço. Olha, Sinhá Lima. Arthur, eu acho que você conhece quem é, né? A mamãe. Arthur, muito obrigado pela sua presença conosco. Você que está nos assistindo, siga nas redes sociais o Arthur Marco, grande cantor e compositor, bem jovem, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Pastor Cláudio Giron, desculpa, às vezes saiu espanhol, né? Como é o pastor nos disse ali, o pastor nos disse que tem muito espanhol ali na sua região, né? Muita gente falando espanhol. Nós estamos sem o áudio do pastor, eu não sei, eu não estou ouvindo, não sei se você está ouvindo aí. Ok. Não, a colônia argentina e chilena é muito grande em Búzios, é uma colônia fixa. Então, é a segunda língua falada no dia a dia aqui. Vem muito turista de fora também, é uma curiosidade. Então, com certeza, eles chamam lá pastor Cláudio Giron, né? Giron, meus abuelos vieram de Málaga, Espanha, aí se habla Giron. Mas no Brasil, Giron está ótimo. Maravilha. Pastor, por favor, nos dê o privilégio da oração para finalizar a programação, por favor. Bom, querido Deus, obrigado por esse momento tão agradável que passamos, ouvindo tua palavra cantada, ouvindo também o conhecimento que nos revelaste a respeito da saúde do nosso corpo, daquilo que tu criaste lá no passado, que pode ser muito bom para a nossa vida física e espiritual. E agradecemos-te também a dádiva maior do Espírito Santo aqui na Terra, nos orientando, nos guiando, capacitando, empoderando e levando a mensagem a ter poder, a alcançar a mente e o coração delas, e de forma especial agora com o programa Assim Diz o Senhor. Abençoes cada pessoa que assistiu ao programa, todo por partes, cada membro da equipe, e que possamos cumprir o propósito que estabeleceste para esse ministério. Nos livra do mal dos perigos, nos desde daqui a pouco uma noite boa de repouso, em Cristo que peço e agradeço. Amém. Amém. Pastor Cláudio, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe as suas 7 igrejas. Amém. Parabéns e obrigado a todos. Amém. Deus abençoe vocês e as famílias também, tá? E se Deus quiser, nós vamos aí visitá-lo, qualquer hora dessa. Não, é só avisar. Grande abraço e até a próxima. E você que está nos assistindo, nós te agradecemos muito pela sua presença. Eu vi muitas mensagens aqui, muitas pessoas, eu posso ter esquecido de falar o nome de alguém, me perdoe, mas eu te agradeço muito, porque sem você, esse programa não existe. Assim diz o Senhor, tem uma novidade para você.
A partir da primeira semana de setembro, nós vamos estar com o Acíndios do Senhor Jovem. Exatamente. O Arthur Marco, que eu vou te comentar a equipe que vai participar aqui. Arthur Marco, com 18 anos, que cantou para nós aqui hoje, tocou. Ele vai estar fazendo parte da equipe. O Nadson Barbosa, com 22 anos, estará. Ele já tem alguns vídeos no YouTube, você pode verificar também. Ele trabalha com jovens. E também o Guilherme, que vai ser o técnico de transmissão, 21 anos. Ou seja, uma equipe jovem que vai trazer toda semana o Acíndios do Senhor Jovem. Então, você que é pai que está nos assistindo, você que é jovem que está nos assistindo, prepare-se, convide seus amigos, sua família para mais esse novo programa que o Acíndios do Senhor está trazendo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer enviar alguma pergunta dos nossos convidados que estiveram aqui hoje ou em outros programas, nós temos o e-mail aqui embaixo, que você pode enviar as suas perguntas. E também, se você quer verificar alguma coisa ou ver os programas anteriores, nós temos o nosso canal. Vai lá no canal do YouTube, que é Acíndios do Senhor, Patrícia Lisboa. Ali você vai poder ver todos os vídeos anteriores, e vai poder se inscrever no canal, acionar lá o sininho para você receber sempre as notificações quando os vídeos forem postados aqui. E também, na próxima semana, nós estaremos no dia 5/8, próxima quarta-feira, com outros 3 convidados, o pastor Sidney Rosa, trazendo o seu testemunho imperdível, Deliane Nascimento, com aquele momento de saúde tão especial, que é tão importante para nós. E música, nós estaremos com Adalci Ferreira Lima. Ele hoje vive em Portugal e vai trazer uma música lindíssima, é cantor e compositor também. Agradecemos muito a presença do pastor Cláudio Giron, agradecemos muito ao Arthur Marco, agradecemos a Deliane Nascimento, a nossa consultora de saúde e estilo de vida, e a você que esteve aqui nos prestigiando nesse momento. Até a próxima quarta-feira com o Acíndios do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente. E até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.